Hoje nós vamos falar sobre cozinha planejada. Esse ambiente é o ambiente onde as pessoas mais erram e você que acompanha o canal do Projeto Celular não pode errar sobre isso. Então eu vou te ajudar a não errar mais no projeto da sua cozinha. Se você está precisando fazer uma cozinha e assim não quer cometer erro, quer ela de forma funcional, você tem que acompanhar o vídeo até o final, porque eu vou dar 3 passos e 3 dicas muito importantes. A última, como sempre, a gente vai deixar por último, a melhor dica de todas para você ter a melhor cozinha de todas, sem erro e assim, com um bom custo-benefício, entendendo de valor e conseguir montar um excelente projeto. O primeiro ponto que eu quero conversar com você é sobre a parte de triangulação. Provavelmente, se você está começando a pesquisar agora, você não ouviu. Se você já está pesquisando há um tempo, você já ouviu. E eu vou mostrar a primeira cozinha para você entender o que é essa triangulação na prática e o porquê você usar a parte de triangulação no seu projeto. Claro, vai existir alguns tipos de cozinha, que são cozinhas de modelo corredor, que talvez você não consiga uma triangulação perfeita, mas é possível pensar nessa forma e você conseguir executar de forma excelente o seu projeto sem errar. Vamos lá, primeira cozinha que eu tenho para te mostrar é essa cozinha aqui que está na tela. Essa cozinha, o que eu tenho de diferente? A triangulação é onde vai estar o ponto da pia, o ponto de preparo, que é o ponto de área quente, então fogão, torre e assim por diante. E o terceiro ponto é o ponto de refrigeração, que seria o ponto da geladeira ou espaço de bancada para trabalho. Nesse projeto que eu estou mostrando para você na tela, ele está pensando nesses 3 pontos. Se você for ver, a pia ela fica do lado direito. Então, quando você tem a pia ali, você tem uma boa área de trabalho para poder... Imagina o seguinte, você está ali no dia a dia, tem mais do que uma pessoa na cozinha, ou você vai estar trabalhando. Você tem um bom espaço para lavar os vegetais, preparar a higienização, sem atrapalhar quem está na parte do fogão. Então, se você tem uma cozinha corredor, geralmente essa triangulação você fica na parte do centro, a parte da pia, que é o melhor espaço, no canto esquerdo ou no canto direito, o fogão, e na outra ponta, no lado oposto, a parte de despensa versus a parte de geladeira e refrigeração. Então, nesse projeto que eu estou te mostrando, nós temos no canto direito a parte da parte da pia, onde você vai ter todo esse espaço de higienização, preparo, lavagem de louça e assim por diante. Depois disso, você tem logo à frente o espaço do fogão e se você for ver, você tem um espaço de apoio do lado direito desse fogão para você conseguir apoiar e colocar os itens ali. E no outro lado, do lado esquerdo, a gente tem o espaço onde vai estar os eletrodomésticos, então tem micro-ondas, tem a parte da geladeira, tem torre de café e assim por diante. Então, pensar na triangulação de um bom projeto vai ajudar na dinâmica do dia a dia para você conseguir otimizar bem o espaço e ter mais do que uma pessoa na sua utilização da cozinha, sem você se preocupar com a parte funcional ali de aproveitamento dela. Então, isso é um ponto muito importante. O segundo ponto é o aproveitamento de espaço. O que acontece? Muita gente monta o projeto sem pensar em como vai usar no dia a dia. O vídeo anterior, por exemplo, aqui do canal, se você não viu, depois de você terminar de ver esse, vou deixar um card na parte de cima para você ir e olhar esse vídeo. Eu falo do aproveitamento, por exemplo, do armário superior, que muitos projetos, para poder fazer de uma forma mais econômica ou pensando só na estética, trabalha com um nicho grande no projeto, na parte logo acima da pia. E isso é ruim, porque você não tem um bom aproveitamento. O ideal é você pensar no aproveitamento, por exemplo, no armário superior da parte do móvel, igual a esse que tem aqui na parte de cima, ele tem que estar com uma altura máxima de 1,50 a 1,55. Se você fizer muito mais alto do que isso, vai te atrapalhar para você fazer a abertura, então fica muito ruim o acesso. E se você deixar muito baixo, vai te atrapalhar na hora de usar o armário, porque ele vai estar muito baixo e vai te atrapalhar ali na dinâmica, porque ele te incomoda com a altura. Então você tem que se preocupar muito no aproveitamento de espaço de forma ergonômica e funcional. Nessa cozinha que eu estou te mostrando, ela é uma cozinha um pouco maior, é uma cozinha de 4x4, e nela você vai ter o aproveitamento perfeito. E a gente colocou ao lado do fogão um armário de despensa, porque você teria ali o espaço para poder colocar todos os mantimentos que está próximo da área de preparo.
E aí você tem a triangulação de forma correta e também tem o aproveitamento do espaço. E aí da outra ponta você teria o espaço para poder colocar panelas e assim por diante, porque você não vai ter um uso de forma equivocada. Então nesse projeto que eu estou trabalhando, como a gente tem um bom espaço, a gente conseguiu trabalhar, por exemplo, do lado esquerdo vai colocar prato, copo e assim por diante, que está próximo da mesa, então você tem um bom aproveitamento. Depois disso, você tem um espaço onde você consegue preparar e o outro lado para poder fazer a higienização. E aproveitando muito bem os espaços. E agora nós vamos para o terceiro ponto. No terceiro ponto, não adianta nada você ter um projeto que ele tenha uma triangulação perfeita, que ele tenha uma boa utilização de espaço e ergonomia, se você não tiver um material resistente. Então, a cozinha é o armário onde você geralmente mais acessa no dia a dia. Vamos pensar, estou com o meu dormitório, estou no dia de manhã, vou lá começar o meu dia. Você vai se vestir. Você vai abrir o armário uma, duas vezes. Se tiver na dúvida, tiver naquele dia que não consegue saber exatamente a roupa que você vai usar, vai abrir no máximo 4, vamos pensar assim. Só que o armário da cozinha, quando eu vou preparar um café da manhã, quantas vezes eu abro a gaveta de talher? Então, quantas vezes eu vou abrir essa gavetinha aqui do lado? Você vai abrir várias e várias vezes para poder pegar talher para isso, talher para aquilo, vai abrir o armário para poder pegar panela e assim por diante. Então, você tem um uso excessivo, um uso muito maior de ferragem na parte da cozinha do que no dormitório. O que isso significa? Bom, eu sempre falo para os meus clientes que o melhor projeto é um projeto que é pensado em custo e benefício. Não adianta a gente colocar um custo exagerado em um ambiente sem a necessidade. E não adianta eu fazer um custo muito baixo que você vai ter um custo barato agora e uma assistência maior lá na frente. Então o que eu recomendo é o quê? Se você tiver um dinheiro e conseguir investir um pouco mais, invista em boas ferragens, principalmente na cozinha. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, o modelo de corrediça. Existe a corrediça telescópica, que é aquela corrediça que fica na lateral. Ela é uma corrediça que vai atender uma necessidade, por exemplo, de um dormitório, mas não atende com excelência uma cozinha. Por quê? Porque quando você está na cozinha, você abre e usa muitas vezes, tem mais peso, precisa de um amortecedor, precisa de mais comodidade. Então o que eu recomendo é trabalhar com corrediça oculta, que é a que fica por baixo, e aí você não vê a ferragem na lateral. Essa corrediça normalmente é mais cara, porque você vai investir, a estrutura dela é muito diferente. Se você tiver a possibilidade, peça para ver a corrediça telescópica, a corrediça oculta, e você vai ver a diferença. Só que quando você tem corrediça oculta, você tem várias marcas. E qual é a marca que mais vai fazer sentido? Além disso, você tem corrediças ocultas que elas são bem fininhas. E aí você coloca ali e daqui a pouco está dando a mesma manutenção que daria uma corrediça telescópica, você gastou dinheiro à toa. Então eu te recomendo comprar sempre uma corrediça, ver a gramatura do metal, trabalhar com ela mais grossa, mais robusta. E aí você vai ter a FGVTN, que é uma corrediça nacional, que você vai ter um custo menor, mas já melhor do que uma corrediça telescópica. Agora, se você tiver um apartamento, você não quiser mudar nunca mais ele, e vai falar assim, ó, esse é o meu último imóvel, eu vou usar e não quero mais trocar. Aí eu te recomendo ir para as corrediças importadas, seja da corrediça da marca Raffaele, seja da Blum. Eu gosto muito da Raffaele, mas a Blum tem acessórios diferentes que você vai conseguir colocar. E aí na hora que você for numa loja e perguntar para eles, eles vão conseguir te explicar um pouco melhor. Inclusive, falando em loja, você já sabe, se você precisar de orçamento de imóvel planejado, você vai clicar no link que tem aqui embaixo e a gente vai conseguir te direcionar para a equipe de imóvel planejado da Val Center, que é uma empresa que já está há mais de 40 anos no mercado, é patrocinadora do canal, foi eleita a melhor rede de imóvel planejado em São Paulo, então assim, vai ter uma expertise muito grande e os consultores vão te ajudar em todo esse processo para você não ter que quebrar sua cabeça. E se você quiser um projeto arquitetônico para não só somar um projeto de marcenaria, mas quiser um projeto para poder entender tudo em qual sentido? Poxa, eu não sei qual o revestimento que eu vou usar, qual é o ponto elétrico, eu preciso de RT, a gente também tem a equipe de arquitetura, que você pode solicitar aqui e eles vão te ajudar em todo o processo, para você não ter que ficar maratonando horas e horas aqui do canal, aí as pessoas já vão ter expertise suficiente para te ajudar nesse processo. Mas se você tiver com um orçamento um pouco limitado e não conseguir consultar o arquiteto,
maratone o canal, que tem muitas dicas importantes. E eu espero que você esteja gostando do conteúdo. Comenta aqui para mim, para poder saber o que eu posso melhorar, quais são suas dúvidas, o que você tem de dúvida num projeto para eu poder fazer um vídeo e ser assertivo para você. Espero que você tenha gostado dessas 3 dicas. Só relembrando, triangulação, aproveitamento de espaço e ferragens adequadas para o seu projeto. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.